Salve, salve! Vamos começar a nossa primeira aula do ensino médio, arte. A gente vai estar já de início vendo o conceito, o que é arte. Então tem um conceito legal aqui, segundo Kozik, em 2002, ele diz que a arte é parte integrante da realidade social e é um elemento da estrutura de tal sociedade de expressão da prática social e espiritual do homem. Então a arte é uma experiência humana, né, de conhecimentos estéticos, e ela transmite e expressa ideias e emoções na forma de um objeto artístico, como desenho, pintura, escultura, arquitetura, e possui em si o seu próprio valor. Para existir a arte, são precisos três elementos básicos: o artista, o observador e a obra de arte. Agora a gente vai ver o início, né? Algumas pinturas aqui feitas pelo homem Cro-Magno, né? Pinturas feitas nas cavernas. E a gente vai estar vendo aqui o que significavam essas pinturas para o homem Cro-Magno. Então esse homem Cro-Magno, aproximadamente 25 mil anos, ele ainda habitava em cavernas e no seu cotidiano ele fazia rituais que ele considerava vitais. Então, por meio desses rituais, ele cultuava os deuses que ele acreditava. E esses mesmos deuses são hoje chamados de animistas, que são elementos da natureza, como o sol, a lua, o vento, a chuva. Ou seja, são elementos que o homem pré-histórico ele podia perceber e que influenciava diretamente na sua vida. Então foi com a intenção ritualística que surgem as primeiras pinturas rupestres, que constituem registros que permanecem até a atualidade e auxiliam na compreensão de historiadores e arqueólogos sobre como era a vida naquela época. Então, ao representar os animais nas paredes, as cavernas, o homem Cro-Magno acreditava dominá-los. No Paleolítico Superior, ele supunha que pintando o animal, seu grupo conseguiria capturar durante a caça esses animais. Esse artista, caçador, ele escolhia uma parede de difícil acesso para pintar e lá ele retratava o animal qual era a vista da natureza e utilizava como material carvão, a seiva de plantas e de frutas, a argila, fezes de animais e também sangue de animais. Nessas paredes, as pinturas costumavam se repetir muito umas sobre as outras, como ocorre no Touro Negro. Touro Negro é aquele primeiro desenho que a gente viu no início lá. E isso levou alguns pesquisadores a afirmar que, para o homem pré-histórico, não era a imagem do animal somente que era mágica, mas a própria parede da caverna também era. E as cores que eram utilizadas para essas pinturas eram o preto, o ocre, que é uma espécie, uma cor de argila, e o vermelho. Agora a gente entra em arte egípcia, a gente vê aqui o faraó no seu carro, né, puxado por um cavalo. O faraó já sacrificou um touro, outro touro à frente, e abaixo, aqui bem abaixo do faraó, estão os seus súditos, o exército egípcio. Então, no Egito antigo, o país localizado na região nordeste da África, mais ou menos há 3 mil anos antes de Cristo, a parede já era usada para desenhos e baixo relevo. Então, com a intenção de registrar a história da dinastia e da mitologia. E o povo egípcio acreditava que após a sua morte ele podia viver eternamente no mundo dos mortos se tivesse lido o livro dos mortos, que comentava sobre os deuses egípcios. Então, eles só poderiam viver nesse mundo desfrutando de tudo que tivessem feito na vida, obras que fizeram na sua vida após passarem o julgamento conhecido como julgamento de Osíris. Então o faraó ele contratava artesãos e escribas, né, para que nas paredes das pirâmides fossem registrados os detalhes da vida do faraó. Mas o corpo do faraó, para que o corpo do faraó se mantivesse intacto para essa nova vida, era necessário mumificá-lo. Aqui tem um padrão muito conhecido e até mesmo pode cair na sua prova
no seu concurso, que se chama Lei da Frontalidade, aonde os membros superiores, membros inferiores e rostos eram voltados para o lado e somente o tronco para frente. Se chama Lei da Frontalidade, né? É muito usada pelos egípcios e que pode cair na sua prova, beleza? Agora a gente entra aqui em arte grega, né? A gente vai ver algumas características que a civilização grega ela viveu um extraordinário grau de criação artística e intelectual, né? E a arquitetura e a escultura ela atinge ápices até hoje difíceis de serem alcançados, né? Pela arquitetura e a escultura grega, né? A arquitetura grega ela era baseada no princípio do construtivo, de peso e sustentação, e dominado pelo horizontalismo, né? Eram arquiteturas pesadas, né? Compridas, como o Coliseu, né? Que muito conhecido dos gregos. A escultura, em suas manifestações máximas, sentimentos dramáticos, né? Os escultores eles tornam-se psicólogos e eles tentam captar com vigor, né, a expressão, o caráter humano, né? Então, quando entramos na pintura grega, não tem registro, não é que não tenha registro, não restam obras originais, né? Mas o que fica de registro somente é a decoração de vaso. A base dessas pinturas aqui eram feitas, né, de cerâmica narrando a mitologia. Então a gente entra agora em arte medieval. Já na arte medieval, na Idade Média, as imagens das obras elas tinham um cunho educativo a serviço da religião. A Idade Média ocorre entre os séculos V, que tem como marco a queda do Império Romano, e o 15º, quando inicia o Renascimento. No início da Idade Média, os bárbaros eles invadem a Europa Ocidental e destroem muitas das construções e obras de arte, né? Então, mais tarde, somente foram construídos grandes castelos como esse que vemos aí nos livros de contos de fada. Nessa época, as religiões pagãs elas entram em declínio e a igreja e o cristianismo eles passam a dominar a Europa. Nesse período, também ocorreu a Santa Inquisição, em que aqueles considerados pagãos ou hereges eram perseguidos e muitas vezes mortos em nome de Deus. Guarde bem isso, na Idade Média nós temos 3 períodos artísticos: o bizantino, o românico e o gótico. A gente vai estar vendo algumas características que sempre pode cair no seu concurso. Por exemplo, a arte bizantina, que são os mosaicos. Os mosaicos são composição plásticas, eles são feitos sobre uma superfície de gesso ou argamassa, onde eram colocados lado a lado pequenos pedaços de pedras coloridas ou pedras preciosas. Agora a gente entra em arte românica. A arte românica ela utilizava arco pleno, torres baixas e largas e as janelas pequenas ou compridas, criando um ambiente escuro e sombrio. A gente também tem a arte gótica, nessas duas imagens da Catedral de Notre Dame, né, no qual as características, as fachadas com 3 portais, arcos ogivais que apresentam uma quebra em sua parte superior, no qual possibilitou a construção de igrejas mais altas, acentuando a impressão de verticalidade. Torres altas e finas, e os vitrais que tinham funções tanto de melhorar a iluminação e também de contar a história e os ensinamentos do cristianismo. Beleza? Então tá aí nossa primeira aula. Dúvidas, você pode mandar no meu e-mail gaspar@cisde.com.br. Valeu e até a próxima aula.